Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Nessa quarta muito agitada na nossa colina histórica, quarta de movimentações, principalmente se tratando dessa novela Rony, né? Um atleta que ontem havia fechado, dado a sua palavra para o Atlético Mineiro e hoje pela parte da manhã mudou, aceitou a proposta do Vasco da Gama após um chapéu do Cruz Maltino no Atlético. Hoje, a única pendência de fato é com relação ao Palmeiras. A gente vai trazer aqui a vocês o que está acontecendo. Será que é ainda uma pendência? Ou era uma pendência e essa situação já foi resolvida? A gente vai trazer tudo isso aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante, assim como também trazer novidades sobre o mercado da bola, porque o Vasco da Gama não tem como único alvo para o setor ofensivo a chegada do Rony. O Vasco tem por objetivo trazer de 2 a 3 jogadores para o ataque. O Rony é apenas uma das peças que o Vasco busca para reforçar o seu elenco. Enfim, meu amigo, teremos pela frente aí um Boa Noite Gigante agitado, movimentado, cheio de novidades e informações para todos vocês. Falar sobre Bruma, falar sobre Lloyd Augusto, falar sobre Brian Rodrigues, definitivamente aí um Boa Noite Gigante imperdível. Entretanto, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá, vascaíno? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo às 7 horas da manhã, o Fala Gigante saindo pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante saindo pela parte da noite. Eu conto muito aí com a presença e a participação de todos vocês, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, ajudando no compartilhamento e no crescimento aqui do nosso conteúdo. Então, se inscreva no nosso canal. Tem muita gente que está chegando aí e ainda não é um inscrito. Então, de verdade mesmo, não saia desse Boa Noite Gigante sem se inscrever, deixar o seu like e ajudar aqui o nosso crescimento. Fechou? Vambora então, vascaíno. Sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês, porém, esse Boa Noite Gigante, não falando sobre Rony, mas falando sobre o diretor executivo Marcelo Santana. Não falando especificamente sobre ele, mas sobre o que foi dado a ele como missão para esses próximos dias. Marcelo Santana, ele viajou com o atacante EB para a Turquia nesse último domingo. O objetivo dessa viagem era não apenas a venda do GB, como também algumas negociações no mercado da bola que a gente vai falar já já aqui com vocês. Essa imagem que está aparecendo aí a vocês é exatamente a imagem, do momento do embarque de Marcelo Santana ao lado do atacante EB para a Turquia, no aeroporto do Galeão aqui no Rio de Janeiro. Entretanto, creio que você já saiba, o GB, de 19 anos de idade, acabou não conseguindo ser vendido ao Fenerbahçe por conta de uma lesão no joelho, né? Em exames médicos realizados em Istambul pelo próprio Fenerbahçe, foi detectado aí uma lesão no joelho direito do GB, uma lesão ligamentar. Informações é que, de acordo com exames conduzidos pelo próprio Fenerbahçe, foi constatado um comprometimento parcial no ligamento cruzado anterior do joelho direito do GB. O GB nunca se queixou de dores nesse joelho, chegou a atuar nas primeiras partidas do Campeonato Carioca de uma forma tranquila, vinha treinando com o elenco profissional. Então, assim, todos do Vasco da Gama foram pegos de surpresa com essa lesão. A informação até é que os próprios médicos do Vasco da Gama não sabiam dessa lesão. O GB realmente sofreu uma grave lesão um tempinho atrás, em 2023, uma lesão também ligamentar, só que no joelho esquerdo. Ele rompeu os ligamentos do joelho num jogo do Campeonato Carioca Sub-20. Ficou afastado por 14 meses, entretanto se recuperou dessa lesão no joelho esquerdo. E agora surgiu essa nova lesão no joelho direito. Porque o departamento médico do Vasco não sabia dessa lesão. Essa lesão, ela é difícil de ser identificada. É uma lesão que ela só é identificada através de ressonância magnética. É um exame que, assim, você não faz dia a dia nos seus jogadores. Então, essa realmente é uma lesão que só dá para ser identificada quando, assim, o médico ele identifica um problema e vai lá na raiz tentar entender qual é, de fato, a raiz desse problema, ou quando vai acontecer
um mapeamento total aí de avaliações médicas, como, por exemplo, aconteceu antes de fechar esse negócio com o Fenerbahçe, e foi descoberto, infelizmente, esse grande problema. O certo é, hoje o GB volta, está no Vasco da Gama, o Vasco ainda não avaliou, será feita uma avaliação para entender o que será melhor para o jogador. Ou seguir treinando desse jeito, se realmente esse desgaste é problemático, ou ir para uma mesa de cirurgia e ficar de 8 a 10 meses parado. Isso agora é com o Vasco. O GB já está aí novamente à disposição do técnico Fábio Carille, pelo menos até o momento, né? Já vai estar de volta ao nosso Cruz Maltino. Entretanto, Marcelo Santana está lá na Turquia. A venda não aconteceu, mas ele não foi no objetivo apenas da venda. Ele pegou apenas uma caroninha com o GB para o continente europeu. Porque ele tem dois grandes objetivos. Um na Turquia e outro na Rússia. Na Turquia, país que GB iria atuar no Fenerbahçe, ele tem um objetivo com Lloyd Augusto. Lloyd Augusto é um jogador que está aí no radar do Vasco da Gama há algum tempinho. Atleta que hoje veste a camisa do Alanyaspor, clube turco, que coincidentemente enfrentou o próprio Fenerbahçe nesse último domingo e foi derrotado pelo placar de 2-0. Um angolano de 24 anos de idade, cria das categorias de base do Sporting, clube do Recife, e um nome que já interessa a diretoria do Vasco há um tempo. Um nome que foi se dada a missão para Marcelo Santana país europeu, na Turquia, conversar face to face, olho no olho, e negociar a contratação do jogador. Ele já está na Turquia nesse momento e tem por objetivo exatamente esse: desenrolar essa situação de Lloyd Augusto e fechar a contratação do jogador. É um nome que interessa muito. A ideia do Vasco da Gama para Marcelo Santana é que ele retorne da Turquia, né, do continente europeu, com essa negociação por Lloyd Augusto fechada, e é um nome sim que interessa. Atleta que nessa temporada tem 20 partidas, 2 gols marcados e 4 assistências, jogador de 24 anos de idade, um nome que o Vasco chegou a um acordo já com a Alanyaspor para pagar 1 milhão de euros pela sua contratação. Entretanto, o objetivo do Marcelo Santana não é apenas fechar com Lloyd Augusto em continente europeu, mas também com outro nome, não na Turquia, mas na Rússia, que é o nome de Benjamin Garré, jogador também, igualmente a Lloyd Augusto, de 24 anos de idade, entretanto não angolano e sim argentino. Jogador que hoje veste a camisa do Krylia Sovetov, clube do futebol russo. Um atleta que tem muita qualidade, é um canhoto, diferente do Lloyd, que atua pelo lado esquerdo do campo. Benjamin Garré atua pelo lado direito do campo. Entretanto, ele consegue também fazer o lado esquerdo, mas a posição de origem, onde ele se sente mais confortável, é de fato pelo lado direito da cancha, pelo lado direito do gramado. Um jogador muito interessante, que o Vasco já formalizou uma proposta, mas não conseguiu chegar a um acordo com o clube russo. E o objetivo do Marcelo Santana é exatamente isso: sentar com a diretoria do Krylia Sovetov e chegar a um acordo com relação aos valores. O Vasco da Gama colocou na mesma proposta de 4 milhões de euros, numa opção de compra no final desse ano, e um empréstimo até o final desse ano, pagando 500 mil euros pelo empréstimo. Uma negociação que, na totalidade, caso o Vasco quisesse comprá-lo no final da temporada, giraria em 4 milhões e meio de euros. Entretanto, o clube russo não quer um empréstimo com opção de compra, quer um empréstimo com obrigação de compra, exatamente no mesmo valor que o Vasco colocou na totalidade de 4 milhões e meio de euros. As partes ainda tentam chegar a um denominador comum. A grande preocupação do Vasco da Gama, o grande motivo para o Vasco não fechar a contratação de Benjamin Garré, é porque o atleta vem de um período de lesão e o Vasco tem medo de colocar uma obrigação de compra no contrato, ele não conseguir desempenhar no Vasco durante essa temporada de 25 e chegar lá no final do contrato e ter que comprá-lo pelo valor de 4 milhões e meio de euros, algo em torno aí de 27, 28 milhões de reais, sem que o jogador tenha desempenhado bem no futebol brasileiro. Então o Vasco tem essa grande preocupação. Entretanto, as partes ainda tentam encontrar um melhor caminho, e é por isso que Marcelo Santana está lá. A gente espera que ele consiga desenrolar esse fio,
fechar com o ponta angolano Lloyd Augusto, desenrolar, né, com a diretoria do Krylia Sovetov, clube russo, pela saída de Benjamin Garré e voltar com esses dois atletas na bagagem. A expectativa é que o Vasco, por esses dois jogadores, gaste 6 milhões de euros, né? No caso, 1,5 milhão por Lloyd Augusto, mais 4 milhões e meio pelo Benjamin Garré, totalizando aí um valor de 36 milhões de reais por esses dois atletas. Um valor justo, tá? Um valor bem justo. Enquanto o Vasco gastaria 36 milhões por dois jogadores de 24 anos, o Vasco está disposto a gastar exatamente 36 milhões por um atleta. E aí a gente entra no assunto Rony, aqui a vocês nessa noite de quarta-feira. Meu amigo torcedor vascaíno, eu tô aqui no meio da minha coleção de camisa para dar um aviso rapidinho a vocês. Tem muita, tá? Depois eu mostro para vocês em um vídeo com mais calma. Mas o negócio é o seguinte, eu venho aqui rapidinho para pedir a vocês um like no canal. A gente tá precisando muito da sua ajuda. O YouTube tá travando o nosso conteúdo, não tá divulgando mais para nenhum vascaíno e só você que pode me ajudar. Então é o seguinte, rapidinho, cara, é rápido, é fácil. Larga o dedo aí no like e se inscreva no canal. Eu tenho certeza que você aí, você mesmo, tá? Tá chegando aqui pela primeira vez, gostou do conteúdo, tá até agora aqui e ainda não é inscrito. Então se inscreva. E você também que tá aqui todo dia assistindo ao nosso vídeo, mas também não é inscrito, se inscreva. Isso é muito importante. Fechou? Agora fique aí com o vídeo e confira tudo que tá acontecendo nessa novela louca entre Vasco da Gama e o Rony Rusco. Valeu, ó! Será que tem muita camisa aqui? Vambora! Bom, vascaíno, vamos lá, né? O que temos a trazer a vocês sobre Rony? A gente já falou muito sobre o caso Rony no Fala Gigante de hoje. A gente separou um vídeo único exclusivamente para falar sobre esse caso Rony. E se você, né, claro, quer dar uma olhada, corre lá no Fala Gigante porque você vai entender muito o que está acontecendo hoje. O imbróglio, resumidamente, para respeitar até as pessoas que acompanharam o Fala Gigante e não repetir tudo, é o seguinte. O Rony chegou a um acordo com o Atlético Mineiro ontem. A diretoria do Palmeiras foi avisada pelo Rony e o Hércules, que é o pai e empresário do jogador, sobre um acordo com o Atlético Mineiro. Hoje, o Palmeiras fechou com o Atlético Mineiro, o contrato foi redigido. Entretanto, antes de fechar o contrato, antes de assinar o Rony o contrato com o Atlético Mineiro, o Rony recebeu uma proposta do Vasco, com um salário maior, com luvas melhores e um tempo de contrato maior, que interessou mais o Rony. E diante disso, o Rony resolveu, por conta própria, esquecer a proposta do Galo, esquecer a palavra que tinha dado a diretoria do Atlético Mineiro, esquecer a palavra que tinha dado ontem à noite a diretoria do Palmeiras para fechar com o Cruz Maltino. Atlético Mineiro ofereceu um contrato de 3 anos para o Rony, o Vasco ofereceu 4. Atlético Mineiro ofereceu um salário de 1 milhão para o Rony, o Vasco de 1,5 milhão de reais. O Vasco ofereceu ao Rony um período de 4 anos de contrato com luvas diluídas ao longo desse contrato de 15 milhões de reais. O salário, a proposta financeira muito maior. E além disso, o projeto esportivo do Vasco realmente ao Rony interessou. Um projeto esportivo de fazer do Rony um ídolo no Cruz Maltino. Essa é a realidade. De fazer do Rony um ídolo no Vasco da Gama. O Rony se interessou. O fator que pesou muito é o fato do Rony ter muitos familiares vascaínos. O pai do Rony, o seu Hércules, é um torcedor do Vasco da Gama. Então, além de uma proposta financeira maior, além de um projeto esportivo melhor, o Vasco da Gama pesou muito. Entretanto, qual é a situação? A gente acabou de falar com vocês que ontem o Rony deu uma palavra à diretoria do Palmeiras. Hoje, pela parte da manhã, a diretoria do Palmeiras fechou um acordo com o Atlético Mineiro. Isso tudo está chateando muito a diretoria do Palmeiras porque o Rony novamente volta atrás na sua palavra. Assim como foi com o Fluminense, onde disse que iria fechar um contrato com o Fluminense. O Palmeiras chegou a um acordo com o Fluminense e acabou não fechando. Assim foi também com o clube do Catar recentemente. O Rony tá dando muito mole. O Rony tá chato nessa janela de transferência. Eu já falei várias vezes aqui da postura das pessoas que cercam a carreira do Rony, que é prejudicial à carreira do próprio jogador. Então, diante disso tudo, qual é a situação? O Palmeiras ele não quer negociar com outro clube que senão o Atlético, pela palavra que foi dada aos dirigentes do Atlético Mineiro. Inclusive a Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, falou recentemente, hoje à tarde, sobre essa situação. Ela disse assim, olha, abre aspas. No início do ano, o Palmeiras já havia aceitado uma oferta do Fluminense pelo Rony, mas o jogador não concordou em ir. Ontem à noite, porém, ele e o Hércules, representante do jogador, entraram em contato conosco para avisar que tinham aceitado a oferta salarial do Atlético Mineiro. Hoje pela manhã, nós também aceitamos a proposta do Atlético Mineiro e fechamos a negociação.
De repente, de forma surpreendente, ficamos sabendo pela imprensa que o atleta estaria acertado com o Vasco. Isso não tem cabimento. O Palmeiras é um clube certo que cumpre com os seus compromissos. A situação é bem simples. Ou o Rony e o Hércules honram o compromisso que assumiram com o Atlético Mineiro, ou o jogador cumprirá o contrato conosco até dezembro de 26. O Palmeiras não vai negociar o Rony com qualquer outro clube, pois nós e o atleta fechamos com o Atlético Mineiro. Não vamos fazer nada com o Atlético Mineiro, o que um clube russo e um atleta recentemente fizeram conosco. Só para contextualizar, Leila Pereira cita nessa frasezinha final o caso Claudinho, né? O Claudinho ele chegou a um acordo com o Palmeiras chegou a um acordo com o Zenit, clube russo, mas no dia que a negociação seria fechada, o clube russo e o Claudinho mudaram tudo e o Claudinho acabou se transferindo para um clube do Catar. E a Leila Pereira está dizendo exatamente isso, que não vai fazer com o Atlético Mineiro o que o Zenit fez com o Palmeiras por conta do Claudinho. Essa é, de fato, a situação. Ou seja, a Leila Pereira bateu na mesa e disse que não vai negociar com qualquer outro clube a não ser o Galo. Ou ele vai para o Galo, ou ele cumpre o contrato com o Palmeiras até o final de 26. Entretanto, qual é a situação? O Rony está irredutível, o pai do Rony, o empresário, o representante, o Hércules, está irredutível. E a informação é que hoje à noite estará acontecendo uma reunião entre a diretoria do Palmeiras e o empresário de jogador para aparar as arestas, para chegar a um consenso, para que a situação do Rony venha a ser de fato resolvida. Uma pessoa ligada, inclusive à própria carreira do jogador, revelou o seguinte: o Rony vai vestir a camisa do Vasco e ponto. O Rony não vestirá a camisa de nenhum outro clube a não ser o Vasco da Gama. O que isso significa? Que o Rony quer vestir a camisa do Vasco da Gama e as pessoas que hoje cercam a carreira do Rony também estão irredutíveis quanto a levar o Rony para o nosso Cruz Maltino. Essa é a situação, meu amigo torcedor. Pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, sem tirar nem... Se tiver alguma novidade, eu vou estar cortando o vídeo agora e vai estar aparecendo a vocês. Bom, torcedor vascaíno, assim como a gente acabou de falar no vídeo, entramos aqui para dizer exatamente a última novidade da novela Rony. E a novidade, meu amigo torcedor, é a seguinte: o Rony fechou com o Atlético Mineiro. Mesmo diante das palavras do seu empresário, da promessa de um acordo com o Vasco da Gama, o Rony acerta com o Atlético Mineiro um contrato de 3 anos, recebendo um salário inferior ao que o Vasco da Gama propôs a ele, de R$1,5 milhão. No Galo, ele receberá apenas R$1 milhão por mês. Apenas é até duro de falar, né? Um salário bem alto que o Rony receberá, mas se comparado ao que o Vasco ofereceu, um salário inferior. Além disso, também o Rony no Atlético assina esse contrato de 3 meses. Entretanto, há no contrato uma cláusula contratual de mais um ano, de estender o contrato por mais um ano, caso na temporada de 2027, no seu terceiro ano vestindo a camisa do clube de Minas Gerais, ele dispute 60% dos jogos, para que esse contrato com o Galo se iguale ao número de anos que ele assinaria com o Vasco da Gama. É importante relembrar aqui a vocês rapidamente que o Vasco propôs ao Rony era um salário de 4 anos, recebendo R$1,5 milhão por mês e luvas de 15 milhões. A proposta inicial do Galo era um contrato de 3 anos, recebendo R$1 milhão por mês. Agora, diante de toda essa novela que rolou nessa quarta-feira, o Galo propôs uma opção de renovação por mais um ano, caso no último ano do contrato, 2027, ele atue em 60% das partidas. A postura da diretoria do Palmeiras, da presidente Leila Pereira, do diretor executivo Anderson Barros, palavras que a gente até trouxe aqui, né, no nosso Boa Noite Gigante, pesou muito para que o Rony não fechasse com o Cruz Maltino. E aí, meu amigo torcedor, é mais uma vez, assim como foi com o Bruma, que o Vasco chegou atrasado, agora é com o Rony. O Vasco chega atrasado no negócio e o negócio acaba não fechando por conta disso. Loucuras, loucuras e loucuras. Entretanto, a gente na primeira parte do vídeo falou sobre R$36 milhões que o Vasco tem por objetivo investir em Benjamin Garré e Lloyd Augusto. 2 pontos. E mais R$36 milhões que o Vasco tinha por interesse em investir em Rony e acabará não investindo por conta da recusa. Ou seja, R$72 milhões. O Vasco tem grana. 15 dias de janela ainda pela frente. Que o senhor diretor executivo Marcelo Santana, que o presidente Pedrinho utilizem esses R$36 milhões que serão investidos em Rony em algum outro atleta. Grana tem. Só falta cabeça
para saber utilizá-la. Fique aí com o restante do vídeo, deixe a sua opinião nos comentários. Alguma coisa, algum vídeo. Caso não, tá nessa mesma situação. A gente sempre coloca, né, quando acontece alguma novidade, a gente sempre entra durante o vídeo trazendo essa novidade. E se não teve nenhuma novidade nesse Boa Noite Gigantes, o vídeo está correndo direto, é que definitivamente a situação está exatamente na mesma. O Rony quer vestir a camisa do Vasco. O Palmeiras não quer levar o Rony para outro clube que senão é o Galo por conta da palavra que foi dada aos dirigentes mineiros na noite de ontem. E tem um terceiro, que é o Galo hoje, diante da postura do Rony, é não querer fechar com o Rony, né? O Rony virou e falou que não quer vestir a camisa do Atlético. E o Atlético agora também não quer o Rony de birra, né? Normal, e concorda também com a postura do clube de Minas Gerais. O certo é, o que eu, Lucas, acho disso tudo? Eu acho, definitivamente, diante até das palavras do empresário do Rony agora, que a gente trouxe vocês, a pessoa ligada à carreira do jogador, de bater na mesa e falar que o Rony não vestirá a camisa de nenhum outro clube no futebol brasileiro que senão o Vasco, isso é muito pesado, isso é muito forte. Isso não é legal até, né, para a figura do Rony no Atlético Mineiro. Eu acho que pro Atlético ele não vai. E eu, Lucas, acho que o Palmeiras não vai querer ter um atleta que não está nos planos do Palmeiras para a temporada de 25, recebendo R$1,5 milhão por mês lá no grupo. E eu acho que o Palmeiras, financeiramente, não vai querer deixar de receber R$36 milhões, que é o valor que o Vasco pagará ao Clube Paulista pela compra do jogador. Então, assim, o Palmeiras ele tem a oportunidade de receber 36 milhões ou gastar 12 milhões no ano com o salário do Rony. O que você acha que o Palmeiras vai querer? Gastar 12 ou receber 36? Se o Rony fosse jogador assim, titular do Palmeiras nessa temporada, ok. Mas não é. Passa longe, inclusive, de ser. Não é um atleta que está nos planos hoje da diretoria do Palmeiras para a temporada de 2025. Então, assim, a situação, meu amigo torcedor, é exatamente essa nesse momento, tá? Não tem muito para onde ir, não tem muito o que trazer a vocês. É exatamente isso. Rony, Vasco, Palmeiras e Atlético. Uma novela que está nos seus capítulos finais. Creio que nas próximas horas a gente terá uma definição. E, é claro, a gente vai trazendo tudo a vocês, atualizações. Amanhã a gente volta aqui no Acorda Vascão. De qualquer forma, desde já, se inscreva no nosso canal, curta o nosso canal, curta esse Boa Noite Gigante, para que você não perca nada se tratando do Vasco, que é um canal muito sério, sempre com muita informação e muita novidade sobre o nosso Cruz Maltino. Fechado? Eu conto muito com você, tá? De verdade mesmo, eu conto muito com você. Não sai desse vídeo sem curtir e, é claro, deixa a sua opinião. Rony seria um bom reforço para o Vasco da Gama? Coloque aí o que você acha sobre a possibilidade da chegada de Rony Rusco ao nosso Cruz Maltino. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quarta-feira. E como a gente sempre fala aqui no canal, curta, compartilhe, se inscreva e, é claro, saudações vascaínas.